Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar então mais um encontro de análise de investimentos e fontes de financiamento. O nosso foco no nosso encontro de hoje aqui é aprimorar o uso da HP12C, a calculadora financeira, que nós estamos trabalhando com ela, mas não simplesmente aprimorar o uso da HP12C. Também entender um pouco mais como é que funciona a análise de projetos e de investimentos, que é o atual cálculo aí que a gente tem feito dentro da nossa dinâmica, da nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Então agora, nesse nosso primeiro horário, nós vamos falar sobre VPL, valor presente líquido, realocar, reabilitar, falar de novo sobre este conceito tão importante. Vamos falar novamente sobre a TIR, vamos falar também sobre o ILL, o Índice de Lucratividade Líquida, e eu também falarei com vocês sobre o payback descontado. A nível teórico, a gente também tem o KPM, que possivelmente hoje ou na próxima segunda a gente fala, e também outros indicadores de mercado ali que a gente vai trabalhar. Mas esses 4 hoje definitivamente são os prioritários, Então, nós vamos primeiro revisar toda essa parte conceitual, de modo que quem não assistiu, às vezes só pegou no YouTube, assiste agora, também pega ao vivo com vocês. E depois, depois disso aí, a gente já parte para exercícios, o segundo horário praticamente todo, 100% dele. Nós vamos ficar ali só com os exercícios. Não tem como, uma matéria que envolve cálculo, a gente precisa realmente de realizar esses exercícios ali de modo a dar uma fixação maior ali para as nossas atividades. Então, vamos lá então. Análise de investimentos e fontes de financiamento. Nosso primeiro passo, então, foi o quê? A primeira coisa que a gente fez foi revisar um pouco a matemática financeira. Eu fiz isso com vocês em sala de aula, no segundo horário ali, possivelmente do nosso último encontro presencial, há 3 semanas atrás, quando a gente fez essa revisão da matemática financeira, já introduzi HP para vocês, mas basicamente, de onde que vem todo esse nosso estudo de análise de projetos e de investimentos? Ele vem muito simplesmente daqueles cálculos lá, ele deriva daqueles cálculos que vocês aprenderam lá atrás, possivelmente com o professor Ricardo, na disciplina de análise financeira. Vocês lá na análise financeira foram convidados a fazer muitos cálculos envolvendo juros compostos e também há cálculos envolvendo descontos, que estão exemplificados aqui nesse slide. Percebam a fórmula de cima. A fórmula de cima, que é o valor futuro igual ao valor presente, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado aos períodos de tempo, nada mais é do que uma fórmula de juros compostos, que você consegue fazê-la ali à mão, consegue fazê-la usando uma calculadora para ajudar ali no cálculo da potência, consegue fazer também utilizando a HP. O que a gente faz nesse cálculo? Esse cálculo nada mais é do que um cálculo onde eu tenho um valor presente e eu quero levar esse valor presente para o futuro. Então, esse cálculo nada mais faz do que isso. Ele pega um valor atual, acresce desse valor atual ali uma determinada taxa, que pode ser de juros ou de outro, qualquer tipo de modalidade, eleva a um período de tempo e aí você encontra ali um montante, um valor futuro, aquele capital acumulado com os juros, acrescido ali por esse valor ao longo do tempo. Então você tem ali aquele valor futuro, esse FV, esse Future Value. Eu já estou colocando aqui, eu já sempre coloco da mesma forma que você vai visualizar na HP12C. Então a HP12C feita por gringo, então você vai ver essas mesmas funções aí, PV, FV, da mesma forma que estão nela, da mesma forma que está na HP12C. Então com essa primeira fórmula, é uma fórmula em que você pega dinheiro do presente e leva para o futuro. Foi a fórmula mais comum. Possivelmente, quando vocês estudaram matemática financeira, o cálculo que vocês mais realizaram foi o cálculo ali de juros compostos, Foi o cálculo de pegar um valor presente, às vezes com alguma prestação ou sem prestação, levar esse valor presente para o futuro. Possivelmente vocês exauriram ali de tanto realizar esse tipo de cálculo. Porém, para a gente, dentro do bojo da nossa disciplina, a maior importância ela está no cálculo de baixo aqui, É desse cálculo de baixo, é dessa fórmula de baixo, simplesmente isolando o valor presente, e trocando ele realmente de lado ali com o valor futuro, que é a nossa fórmula ali dos descontos, é a fórmula de como descontar dinheiro, Então eu tenho aqui um valor presente, agora do outro lado da fórmula o valor futuro, 1 dividido por 1 mais I elevado aos períodos de tempo. O que eu faço com essa fórmula? Com essa fórmula eu pego um valor futuro,
desconto ele e o coloco no dia de hoje. Essa é a fórmula que a gente mais vai fazer. Essa é a fórmula que a gente já fez na última aula e a fórmula que eu vou começar aí a trabalhar com quem está aí hoje, né, com vocês que estão aí, para que a gente revise, né, e siga realmente com passos muito firmes aí para análise de projetos e de investimentos. Então, qual que é a lógica desse processo? A lógica é muito simples. A gente não pode comparar, num país com ambiente inflacionário como o Brasil, dinheiros em datas diferentes. Então, eu preciso colocar os dinheiros na mesma data, aí sim eu posso estabelecer uma base de comparação entre esses dinheiros. Então, o exemplo mais simples é aquele exemplo cabal ali de uma empresa que é montada, por exemplo, lá com 100 mil reais, e aí no ano 1 ela ganha 50 mil líquidos, no ano 2 ela ganha 50 mil líquidos. O que acontece? A conclusão que os leigos principalmente tiram é 50 mil no ano 1, mais 50 mil no ano 2 deu 100 mil. 100 mil, opa, ela acabou de pagar todo o capital investido, ela acabou de dar retorno do capital investido, ela acabou de chegar no ponto de equilíbrio dela, ela acabou de chegar no payback dela, né? Ela teve ali o dinheiro de volta e não, essa conta ela está redondamente errada. Num país com ambiente inflacionário igual ao Brasil, num ano como agora, 2020, diante de tudo que a gente está enfrentando, um ano que a atividade econômica vai ser irrisória, vai ser mínima. Ainda assim, é um ano que a gente trabalha ali com inflação na ordem de 2,5%, 3%, a inflação mais básica do país. Ou seja, se a média de preço sobe de um ano para o outro, o que acontece? O valor do dinheiro ao longo do tempo, ele deprecia. O valor do dinheiro ao longo do tempo, ele diminui. Então, é exatamente por essa razão, por este fato, é que a gente não pode comparar dinheiros em datas diferentes. Então, a gente só compara dinheiros num país com ambiente inflacionário ou deflacionário na mesma data. Somente se eu estivesse em um país, em um local com inflação zero, eu poderia tranquilamente comparar o dinheiro de hoje com o dinheiro de amanhã, com o dinheiro de ontem, com o dinheiro de depois da manhã, porque eles significariam a mesma coisa. Aqui no Brasil, obviamente que não. A mesma cédula de 100 reais que compra um conjunto de coisas num determinado dia de um ano, quando a gente vai utilizá-la no ano seguinte, ela compra um conjunto de coisas já diferente, potencialmente menor. Então, a gente não pode comparar realmente recursos, não podemos comparar dinheiros em datas diferentes aqui no Brasil. Por isso que é tão necessário movimentar esse dinheiro. Então, saber esses fundamentos da matemática financeira é fator preponderante, é fator primordial, é algo que a gente precisa realmente dominar para que a gente consiga entender e realizar o conjunto ali de cálculos que a nossa disciplina ela pede. Como que a gente está fazendo esses cálculos? A gente está fazendo esses cálculos utilizando o apoio da calculadora financeira, que já eu vou compartilhar a tela dela aqui com vocês, para que a gente faça juntos os nossos exemplos. A gente utiliza inicialmente, para fazer os cálculos de matemática financeira, aquelas 5 teclas que ficam logo abaixo do visor ali da HP. Quando você olha para HP, elas estão ali à sua direita olhando para HP, seja um software ali, seja um app no seu celular, ou seja a calculadora mesmo, a HP. São as teclas N, já estou falando aqui na ordem da HP, da esquerda para a direita para quem olha para ela. As teclas N, o N significa ali os períodos de tempo, a tecla I, que significa taxa, pode ser uma taxa de juros, pode ser uma taxa de desconto, pode ser um custo médio ponderado de capital, pode ser uma inflação de uma empresa, então o I. Nós temos ali o PV, que é o valor presente, lembrando, HP feita ali, e funciona, o país base ali, Estados Unidos, então tudo no inglês, então present value ou valor presente, aquele valor inicial ali, aquele valor, no nosso caso, o nosso objetivo vai ser sempre pegar dinheiros em datas diferentes e trazer para que data? Para aquela data que a gente tem certeza das coisas, que é a data de hoje. Então, a gente sempre que trabalhar ali com determinados valores em outras datas, a gente vai trazer esses valores para o dia atual, de modo que esses valores ali consonantes, ali presos na mesma data, agora sim a gente possa compará-los. Então, o PV, o valor presente, o PMT, se tiver alguma prestação, e o FV de Future Value, o valor futuro. Então, são essas 5 teclas ali que você utiliza para fazer os primeiros cálculos, os cálculos de juros compostos, os cálculos de descontos, na HP. Depois a gente vai utilizar outras teclas que eu já utilizei, já dei alguns exemplos, inclusive no vídeo que foi do YouTube, referente
a nossa última aula, a galera que estava, né, online no dia já inclusive fez ali atividades, né, com a utilização da HP já com essas teclas mais complexas, com essas teclas mais especiais, essas funções especiais em azul ou em laranja na HP, mas eu vou com calma nesse momento aqui, de modo que todos fiquem bem embasados. Então, a gente depois vai utilizar as outras teclas que eu já falo já já. Nosso objetivo aqui, o objetivo, né, é só revisitar a matemática financeira mesmo, de modo que vocês saibam onde pararam e avançar, né, subir ali os degraus necessários, né, até chegar realmente no nosso objetivo aqui, que está dividido ali em 4 etapas. O primeiro delas, VPL, o valor presente líquido. É muito importante, não tenho a menor dúvida disso, que todos vocês vão estar dominando ali o uso da HP e desenvolvendo os problemas com a maior rapidez. Mas muito mais importante do que saber como é que usa a HP e desenvolver os problemas e realizar as atividades ali que eu passar para vocês, posteriormente uma prova e outras situações, é entender o que você está fazendo. Senão a coisa ela fica totalmente mecanizada, você usa a HP, mas somente usa, né? Você usa ali a calculadora financeira, sabe o que está fazendo ali, decorou as teclas e as funções, mas não entende na prática aquilo que você está calculando, né? O nosso foco aqui, o primeiro deles, é o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? O valor presente líquido ele é uma medida ali quantitativa de retorno. Então, uma vez que você calcula o VPL de algo, você só calcula o VPL de algo se você quer saber o quão lucrativo ou quanto de prejuízo aquele algo deu para você. Esse algo ele pode ser o quê? Esse algo ele pode ser uma empresa, esse algo ele pode ser um projeto, esse algo ele pode ser um produto, né? Então, você ali ao calcular um projeto, um produto, querer, né, buscar ali o conhecimento de uma viabilidade econômico-financeira de uma empresa, sim, você pode buscar o VPL. O VPL ele vai te dar em uma métrica financeira qual que foi o retorno daquele capital investido dentro dos períodos de tempo que você colocou ali sob análise. Então, é uma medida de retorno e é uma medida financeira. A resposta do VPL, ela sempre é uma resposta monetária, ele sempre vai estar ali em moeda, né, em dinheiro. Então, quando a gente faz um cálculo nosso, vai sempre estar ali a resposta em reais. Mas qual resposta que é? É a resposta sobre o quão lucrativo ou quão deficitário um projeto, um produto, um negócio deu ou não deu de retorno ali dentro de um período de tempo analisado. Então, o VPL nada mais é do que uma mensuração ali quantitativa e monetária de um retorno, de um produto, de um projeto, de um negócio. Beleza? O VPL sozinho, ele me dá uma informação muito relevante? Muito relevante. Eu sei, considerando agora o valor do dinheiro ao longo do tempo, quanto que um projeto deu ou não deu de retorno para mim. Esse cálculo hipotético que eu fiz aqui minutos atrás, né, dando o exemplo de uma empresa que foi montada com 100 mil reais, teve um lucro líquido de 50 no primeiro ano e um lucro líquido de 50 no segundo ano. Nesse cálculo hipotético, as pessoas, elas, sem o menor conhecimento ali do valor do dinheiro ao longo do tempo, elas faziam a conta 50 mais 50, 100, 100 bateu 100, opa, a empresa deu retorno do capital investido. Uma vez que você calcule o VPL desse negócio, então é um negócio que começou o dia de hoje com menos 100, foi o gasto inicial. Lucrou no período 1, 50, lucrou no período 2, 50. O VPL só precisa saber mais uma informação do que esse fluxo de caixa que eu já falei aí, 100, menos 100 hoje, mais 50 no 1, mais 50 no 2. A única informação que o VPL necessita para que este cálculo realmente seja deflagrado, ali, seja realizado, é a informação da taxa. Então é necessário saber qual foi essa taxa de desconto, o quanto que esse dinheiro ele deve ser descontado ao longo do tempo, qual que é a inflação dessa empresa, qual que é a inflação daquele produto, qual que é a inflação daquele projeto, qual que é o custo de capital daquele projeto, qual que é o custo de capital daquela empresa, qual que é o custo de capital daquele produto. Uma vez que eu sei disso, está lá, eu consigo encontrar essa medida tão importante que é o VPL. Então o VPL é uma medida de retorno considerando o valor do dinheiro ao longo do tempo. Por isso ele se torna tão importante, exatamente por considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Além do VPL, né, nós temos ali outras referências para verificar se um projeto é ou não é rentável, é ou não é lucrativo, se vale a pena implementá-lo ou se não vale a pena implementá-lo. A outra métrica que nós temos é a métrica da taxa interna de retorno, a TIR.
né? A TIR nada mais é do que a taxa de equilíbrio de um projeto, ou a taxa de equilíbrio de uma empresa, ou a taxa de equilíbrio de um produto. Matematicamente falando, né? Ou matemática financeiramente falando. O que seria a TIR? A TIR nada mais é do que uma taxa que faz com que o VPL sempre dê igual a zero. Ou seja, é a taxa de equilíbrio de um projeto. Uma vez que eu sei qual que é essa taxa, eu já sei, então, a partir de qual taxa eu ganho e a partir de qual taxa eu perco. Né? Então, conhecer a TIR é conhecer realmente a taxa de equilíbrio do seu projeto. Então, isso é muito importante. Agora, a gente precisa deixar claro uma coisa. Porque qual que é a lógica? Como eu disse, vocês trabalharam na matemática financeira muito mais tempo com juros compostos do que trazendo dinheiro do futuro para o dia de hoje. Vocês trabalharam muito mais pegando dinheiro do presente e levando esse dinheiro para o futuro. Então, qual que é a lógica que nós temos que fazer? A TIR, ela nada mais é do que uma taxa de desconto. Então, é aquela taxa que aquele projeto, aquela empresa, aquele produto, sendo descontado nela, ele vai fechar empatado, ele fecha zerado. Então, o que é necessário vocês entenderem? Eu vou falar agora, mas eu sei que na hora que eu chegar nesses exercícios mais teóricos que envolvem a TIR, eu sei que vai ter dúvida, porque é comum, muitas vezes contrassensual, ali o cérebro pensa de outra forma. Se eu estou tratando de uma taxa de desconto e eu agora conheço a TIR, qual que é a lógica então? A lógica é muito simples. Né? Eu sei qual que é a minha taxa de equilíbrio. Qualquer taxa de desconto acima da TIR vai fazer o meu projeto fechar negativo. Qualquer taxa de desconto abaixo da TIR vai fazer o meu projeto fechar positivo. Porque a taxa acima leva para o negativo e a taxa para baixo leva para o positivo. Né? Contrassensual isso, a gente pensa normalmente na lógica oposta, né? Às vezes um quanto maior melhor e um quanto menor pior, mas não. Nesse caso não é dessa forma, por que não? Porque nós estamos falando de taxas de desconto. Então, é uma taxa que vai descontar o seu dinheiro do futuro para o presente. Quanto maior uma taxa de desconto é, mais o seu dinheiro vai ser descontado de amanhã para hoje. Ou seja, menos o seu dinheiro vai valer no dia de hoje. Então, se a sua TIR, hipoteticamente, é 15, a 15% ali, a uma inflação média de 15% da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto, a 15 o seu projeto zera. Qualquer taxa superior a 15 que você vier a trabalhar na prática, o seu projeto ele vai fechar o quê? Negativo. Por quê? Se a 15 o dinheiro foi descontado de tal forma que o valor final do VPL foi zero, qualquer taxa superior a 15, esse dinheiro vai ser o quê? Mais ou menos descontado. Ele vai ser mais descontado, ou seja, menos ele vai valer no dia de hoje. Menos valendo no dia de hoje, ou seja, se o projeto A15 fecha no 0 a 0, o projeto A16, com uma taxa ali de desconto de 16, ele vai fechar no negativo. Por outro lado, qualquer taxa inferior a 15 vai fazer com que esse projeto ele feche no superávit, ele feche superavitário. Por quê? Se descontando esses dinheiros futuros para o dia de hoje, descontando a 15% ao ano, o projeto fechou zerado, descontando, por exemplo, a 14% ao ano, esse dinheiro vai ser menos descontado do que os 15%, naturalmente, esse projeto vai fechar agora com valor positivo. Então é muito relevante esse detalhe. Eu tenho certeza que com essa explicação ainda não é suficiente. Na hora que a gente parar para fazer os exercícios teóricos da TIR, eu coloquei 2 propositalmente para a gente fazer em breve, né, possivelmente ali depois do intervalo, já que nessa primeira parte eu vou revisar os exercícios que eu já fiz com vocês. Então, quando a gente for trabalhar com os exercícios lá, eu sei que vai ter dúvida. E aí vocês fiquem à vontade para perguntar, porque a gente sabe, muitas vezes as questões teóricas nessa parte aqui da disciplina são mais fáceis do que as questões de cálculo quando você pega o uso, quando você entende como é que funciona realmente a HP. Então, a TIR é uma outra forma de ver se um projeto dá ou não dá retorno, mas se no VPL eu vi em dinheiro, na TIR agora eu vejo em taxa. Uma terceira forma de verificar se um projeto dá ou não dá retorno do capital investido, o payback. Dinheiro de volta, né? Esse é um popstar, né? É um indicador aí, popstar da matemática financeira, popstar da análise de investimentos e fontes de financiamento. É um indicador mega conhecido.
né? Só que as pessoas trabalham muito com o payback simples, né? Todo mundo conhece bastante o payback simples. O que seria já o payback descontado? O payback descontado nada mais é do que o payback considerando o dinheiro ao longo do tempo, considerando o custo de capital daquela empresa, considerando a inflação daquela empresa, daquele projeto, daquele produto. Então, a única diferença é que o payback simples é aquele cálculo que eu fiz agora há pouco. Gastou 100 mil no ano 1, ganhou 50 mil no ano... Gastou 100 mil no período 0, ganhou 50 mil no ano 1, ganhou 50 mil no ano 2. Qual que é o cálculo que o leigo faz? 50 mil no ano 1, mais 50 mil no ano 2 deu 100 mil. 100 mil, opa, acabei de empatar com 100 mil, então a resposta está lá. Em 2 anos eu tive retorno do capital investido. Sim, isso seria o payback simples. É muito fácil de fazer, né? Exatamente por isso, num país igual ao nosso, ele está redondamente errado. Né? Poderia desconfiar, né? Fácil desse jeito, tem que estar errado. Como é que eu calculo, então? O que eu preciso fazer para encontrar o payback descontado? Eu preciso considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Sempre. Né? Eu preciso considerar o custo de capital, né, que está ali vinculado àquela empresa, àquele projeto, àquele produto. Então, a única diferença do payback tradicional para o payback descontado é essa. Né? É uma diferença só, mas ela é crucial. É que, enquanto o payback simples não considera esse valor do dinheiro ao longo do tempo, o payback descontado, ele considera, ele pondera, ele verifica. Realmente o valor do dinheiro ao longo do tempo é protagonista na hora de fazer o cálculo do payback descontado. Por fim, último indicador aí desses 4 iniciais, desses 4 introdutórios, o índice de lucratividade líquida. Então, olha até agora como é que estamos. Nós temos o VPL, que me dá quanto que um projeto é ou não lucrativo em dinheiro. Nós temos a TIR, que também é uma outra métrica ali para saber se um projeto é ou não é lucrativo, mas a TIR ela vem em taxa. Nós temos agora o payback descontado. O payback descontado também é uma métrica para saber se um projeto está dando ou não está dando retorno do capital investido, e o payback descontado agora me dá isso em períodos de tempo. Por fim, chegamos no índice de lucratividade líquida. Então, quatro indicadores ali, 4 métricas diferentes para ver a mesma coisa. Qual que é o objetivo também do índice de lucratividade líquida? É verificar se um projeto deu ou não deu retorno do capital investido, se um produto deu ou não deu retorno, se a empresa deu ou não deu retorno daquele capital que foi alocado nela. Para isso, o que é feito? Para isso, né, muito simples, né, é feito ali agora um cálculo, né, com base no VPL, né? Então, o ILL ele depende do valor presente líquido. Uma vez que eu acho o valor presente líquido, eu consigo descobrir o meu índice de lucratividade líquida. E agora eu vou ter essa mesma informação, se o projeto é superavitário ou deficitário, se eu tenho lucro ou se eu não tenho lucro, dentro daquele capital investido e considerando o valor do dinheiro do tempo. Mas como que funciona? Agora eu descubro isso em formato de índice. Então, fechamento aí, ó. Eu já tinha a resposta em formato de dinheiro, monetário, VPL. Já tenho agora a resposta em formato de taxa, a TIR. Tenho a resposta em formato de tempo, payback descontado. Tenho a resposta agora em formato de índice. 4 formas diferentes de visualizar a mesma coisa, né? Exatamente para dar mais respaldo. Né? Bernstein, que é um dos grandes autores aí na área de riscos, ele sempre fala, né? Melhor ter alguma referência do que nenhuma referência. Nesse caso, é melhor ter 4 referências do que não ter nenhuma referência. Então, isso é muito importante. Então, exatamente, né, é isso que acontece. Né? A gente trabalha ali com 4 visuais diferentes da mesma informação. Quais a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar com 3 desses 4. Nós vamos trabalhar hoje com o VPL, o valor presente líquido, com a TIR, a taxa interna de retorno, e com o índice de lucratividade líquida, o ILL. O payback descontado, ele é um desafio que fica possivelmente para a próxima segunda. Vocês vão ver que ele merece um dia só para ele, dedicado só para ele, porque a forma de cálculo para a gente encontrar um payback descontado bonito, sabe, daquele jeito que o software lá do plano de negócios do Sebrae dá para a gente, né? Tantos anos, tantos meses, tantos dias, horas, minutos, né? Encontrar o retorno ali com base na matemática financeira em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, né? Então, é um cálculozinho que dá um pouquinho de trabalho, então ele a gente deixa para depois. Hoje a gente vai trabalhar com o VPL, com a TIR e com
o índice de lucratividade líquida. Temos outros indicadores também, né, para depois, né, depois a gente fala rapidamente sobre alguns indicadores ali, né, de mercado, né, e também a gente fala sobre o KPM, né, sobre esse modelo aí de precificação de ativos financeiros, né, esse Capital Asset Pricing Model, né, esse modelo de precificação de ativos financeiros, esse indicador também tão importante que é o KPM. Mas aí, bom, esse trabalho por enquanto ainda não, chegaremos ao momento dele. Vamos lá então, ó. Vamos revisar aqueles exercícios que foram feitos ali no nosso último encontro, né? Então agora eu já vou projetar a HP com vocês aqui, de modo a só revisar com todos ali. Então, ó, esses primeiros exercícios aqui, os dois primeiros, ó, os dois primeiros são exercícios de matemática financeira. Então, da mesma forma que você os fazia utilizando aquelas fórmulas, e às vezes uma calculadora normal para ajudar lá no cálculo da potência, nós vamos fazer essas atividades utilizando agora como pano de fundo a HP. Né? Vocês já fizeram ela para mim, né? Eu já fiz ali para vocês, né? A gente já trabalhou com a HP, né, já na última aula, mas somente dando uma revisão, às vezes os que estão aqui hoje não conseguiram, né, trabalhar, aí não conseguiram visualizar esses indicadores, então só pegando esse primeiro problema que já foi feito na última aula. Então é até bom aqui que eu já faço um teste de slide aqui, que eu estou vendo no chat, que alguns estão falando ali que os slides não estão aparecendo, né? Eu vou fazer inclusive uma troca aqui agora, eu vou tirar do slide e vou projetar aqui uma página da internet com HP para fazer o primeiro cálculo. Então, ó, só para anotar aqui, só para deixar anotado então no chat, ó, o valor presente, né, o present value é R$ 4.500, que foi o valor inicial aplicado, a taxa 8% ao ano e o prazo de 5 anos. E o prazo de 5 anos. Né? Depois tem até o cálculo ali do imposto de renda de 15% sobre o lucro, mas estou enviando isso aqui no chat, aqui é só para que vocês tenham aí, para aqueles que não tiver, né, para aqueles que, caso não estejam vendo, o slide é aquele mesmo que a gente fez na última aula, mas só para que vocês tenham a referência aí de qual cálculo que eu vou fazer. Vou trocar aqui agora o compartilhamento, né, com vocês, compartilhando agora aqui a minha tela, né, vamos abrir aqui o emulador da HP12C, tá? Pergunto a vocês ali se vocês estão vendo essa troca aí desses valores ali, tá? Então, ó, o valor presente é 4.500, a taxa é 8 e o prazo é 5. Voltei aqui para HP. Opa, deixa eu voltar aqui para a HP12C. Então tá lá. Estou com ela aqui aberta, 4.500, né, taxa de 8 e prazo 5. 4.500, taxa 8, prazo 5. Beleza, vamos voltar para cá então e fazer esse cálculo. Então, como é que a gente faz na HP um cálculo normal desse de juros compostos? Né? Então, é aquela mesma fórmula, só que agora você conversando com a HP. Então, o que você precisa primeiro? Limpar a HP. Como que você limpa a HP12C? Né? Você pode limpar o último número ali digitado, simplesmente clicando em CLX, tá lá, clicou em CLX, você limpa o último registro da HP, mas se você quiser realmente limpar toda a memória dela, como é o recomendado na hora de fazer um cálculo, você aperta FCLX, que aí você ativa a função reg, que está em laranja, tá lá, a HP ela está limpa, 100% limpa, dá para trabalhar com ela. Outro detalhe muito relevante, como a gente está trabalhando em dinheiro, a gente trabalha utilizando 2 casas decimais. Se algum de vocês aí pegou HP e tem mais casas do que 2, é só você apertar F e o número 2. Perceba que se eu apertar agora F e o número 5, tá lá, aparecem 5 casas decimais após a vírgula. Então é só você apertar o F e o número 2, que o número de casas decimais ele vai ficar no padrão que a gente está utilizando. Então vamos fazer um cálculo de juros compostos ali, um cálculo elementar de matemática financeira, né, que eu já fiz com vocês, mas só para relembrar agora com o visual da HP. Então, ó, é 4.500, que é o valor inicial. Falei com vocês que a HP ela sempre previsiona que vai trabalhar com prestações. Então, quando a gente não trabalha com prestações, uma vez que eu coloque um valor presente positivo na HP, ela vai me dar com um valor futuro negativo.
Então, o que a gente faz? A gente já transforma o valor presente para negativo, de modo que a nossa resposta saia certinha, a resposta saia positiva. Então, ó, 4.500, não preciso digitar o Enter, digito o CHS para trocar o sinal e este valor é o meu valor presente, PV. Está lá, tudo certo, este valor já está registrado na memória da HP. O que eu faço agora? Coloco as outras informações. Está faltando eu colocar a taxa e está faltando eu colocar o tempo. A taxa é 8% ao ano e os períodos de tempo são 5 anos. Então, vamos lá, ó. 8 e... Acabei de falar para a HP que 8 é a minha taxa e vou falar para a HP que 5 são os meus períodos de tempo. Simples assim. Você acabou de digitar 3 informações na sua calculadora financeira, ela já entende que o valor inicial desse fluxo de caixa é 4.500, que esse valor ele está rendendo a uma taxa de 8% ao período e que foram 5 períodos. Ela não sabe que é ano, que é mês, mas ela sabe que é período. Então a resposta dela vai ser uma resposta que é aderente aos seus anseios, aderente àquilo que você precisa. Então tá lá. Ela já faz o cálculo total para você. Então, ela já pegou ali aquele recurso, capitalizou aquele recurso, trabalhou com ele em cima da taxa, trabalhou com ele em cima do prazo, né? E a resposta foi R$ 6.611,98. Se você fizer pela fórmula, você vai ver que vai dar a mesma coisa, só que a HP, ela faz o que a fórmula faz, mas com uma diferença, né? Uma rapidez muito maior. E a gente sabe, tempo é dinheiro, ainda mais em disciplinas em que a gente estuda exatamente sobre isso, em que a gente trabalha olhando números, né? Então, utilizar uma ferramenta como essa, uma ferramenta que agiliza, que facilita o tempo, agora para vocês que já estão nesse modo mais gerencial do curso, né? Então, naquele momento, na matemática financeira, quando vocês aprenderam na mão, era o momento certo de aprender na mão, né? Era o momento certo ali de entender este cálculo, né? Daquele jeito que foi feito. Agora, já é o momento de trabalhar com uma ferramenta gerencial. Então, está lá, né, feito esse primeiro cálculo. Se não me engano, o problema ainda fala que havia ali 15%, né, de imposto de renda, né, sobre o lucro. Então, era só para calcular ali qual que era realmente o ganho líquido da coisa, né? Então, voltando para HP, é muito simples, né? Se eu quero descobrir ali o meu ganho, eu sei que o meu capital inicial foi R$ 4.500, então eu simplesmente digito, ó, não precisa pagar nada, só digitar 4.500 e eu quero saber o quê? Quanto que é aquele montante menos os 4.500, né? Então é só apertar a tecla menos. Está lá, ó, 2.111,98, é os 6.111 menos os 4.500. Esse então é o meu lucro. O imposto de renda, ele é cobrado em cima do lucro. Então, o imposto de renda na alíquota de 15%, que foi o que eu coloquei no exercício, é simplesmente você tirar 15% desse valor. A HP ela tem a tecla aqui, ó, percentual, que serve exatamente para realizar esse tipo de operação. Então, precisa pagar alguma coisa? Precisa mudar algo? Não. É só, o número já está na tela, ele já está na memória, é só você apertar 15, a tecla %, e apertar o menos, que ele já vai diminuir o valor daquele lucro bruto pelo imposto de renda, chegando assim no valor de R$ 1.795,18, ou seja, este é o lucro líquido que aquela pessoa teve dentro daquele período, dentro dessa operação que foi desenhada. Mas se no exercício pediu lá qual que é o valor total que ela tem líquido de imposto, eu preciso somar com aquele capital que ela tinha quando tudo começou, né? Então ela ganhou de modo líquido, já tirando imposto de renda, R$ 1.795,18. Mas eu não posso me esquecer que essa pessoa já tinha R$ 4.500. Então eu simplesmente somo com os R$ 4.500 e descubro assim o valor líquido, né, de R$ 6.295,18. Né? Então esse é um cálculo de juros compostos feito na HP simplesmente para a revisão de vocês, né? Simplesmente aí para que vocês consigam, né, essa revisão, né, para que vocês consigam ali verificar, né, como é que é esse cálculo ali e a importância dele. Após isso nós fizemos ali um cálculo de desconto, né, que definitivamente é o cálculo que nós vamos utilizar ali, o cálculo que nós mais iremos fazer, né, pensando na HP12C, pensando na utilização da nossa etapa aqui, que é da etapa de análise de projetos e de investimentos.
né? Então, este cálculo de descontos, ele é um cálculo elementar, ele é um cálculo muito importante para que a gente consiga ali entender como é que funciona trazer o dinheiro do futuro para o presente e aí sim a gente consegue na sequência trabalhar e calcular o VPL. Então vamos lá, ó. O número 2 ali, que é de um lojista que estava necessitando de recursos, né? Ele precisava de dinheiro porque as atividades dele estão paradas. Então, ele precisava ali de antecipar 10 mil reais. Então, novamente, vou colocar isso ali. Então, agora o valor futuro é 10 mil reais. Esse dinheiro futuro estava ali daqui a 6 meses. Então, o N, 6 meses. E a taxa que a instituição lá, que a maquininha do cartão de crédito, cobrou para ele antecipar esse recebível, é uma taxa de 4% ao mês. Então, taxa e prazo já estão ali dentro do mesmo período, não preciso converter nada, não preciso trabalhar nada, né? Estou colocando ali no chat, simplesmente que se tiver alguém que não estiver enxergando, né? Mas eu reitero, eu saliento, é o mesmo exercício que a gente fez no nosso último encontro, eu só estou revisando. Então, o que acontece? O que eu quero saber agora? O problema ele me pede o quê? Ele quer saber o quanto que esse lojista vai receber em dinheiro de hoje. Então, esse dinheiro estava lá no futuro, ele receberia esses 10 mil reais. Daqui a 6 meses, ele precisou, uma vez que as atividades estão paralisadas, né, o negócio dele está fechado. Então, ele precisou antecipar esse recurso para o dia de hoje. A instituição financeira cobrou dele 4% ao mês. Quanto que ele vai receber na presente data? Então, agora eu tenho um valor futuro e eu quero transformá-lo em um valor presente. Já é um spoiler. Esse agora já é um mega spoiler daquilo que a gente vai trabalhar daqui para frente, dos cálculos que nós vamos fazer com o VPL. Com o VPL, os nossos cálculos eles não estarão ligados a pegar dinheiro do presente e levar para o futuro. O que nós vamos fazer é pegar dinheiro do futuro e trazer para o dia de hoje. Então, esse cálculo é muito importante que vocês entendam, porque ele é a base realmente dos cálculos do valor presente líquido. Então, vamos lá. Compartilhando aqui a tela com vocês da HP. Primeiro passo, apagar. Não só o último número, mas apagar todos os registros ali da HP. Então tá lá, ó, aperto FCLX, né? FCLX, que ativa o FREG, significa apagar toda a memória da HP12C. O que eu faço? Simplesmente transcrevo as informações desse problema para a calculadora financeira. Então, as informações, então, só relembrando, né? Eu estou um pouco velho, a memória vai falhando, né? Preciso olhar aqui para não esquecer. Então, é 10 mil reais, 6 meses, 4% ao mês. Beleza, deixa eu voltar para cá, então. Então, vamos lá. Ó. Primeiro valor, o valor futuro, então, 10 mil. CHS, para que o resultado dê positivo. SV, já que é o meu valor futuro. Acabei de cadastrar esse valor como um valor futuro. Esse dinheiro ele está daqui a 6 meses. Então, eu coloco aqui o 6, N, 6 são os meus períodos de tempo. E a taxa que a instituição financeira decidiu cobrar para antecipar esse recebível de 6 meses para o dia de hoje é uma taxa de 4%. Então, 4I. O que eu preciso agora solicitar a HP? Eu tenho então meu valor futuro, eu tenho então a minha taxa, eu tenho então os períodos de tempo. É só eu clicar agora no período que eu preciso, no valor que eu busco, para que a HP já faça o cálculo automático. Para mim já me dê o retorno. Então eu clico em PV, eu quero saber o valor presente, eu quero saber quanto que esse lojista está recebendo hoje. Está lá, né? Ele recebe R$ 7.903,15, ou seja, ele pegou aquele recebível, né, daquele valor futuro, trouxe-o para o dia de hoje, encontrando assim este valor presente. Então esse é o valor que ele recebe. Ele receberia 10 mil daqui a 6 meses, mas ele precisou antecipar e recebeu quase 8 mil reais aí na data de hoje. Ok? Beleza? Vamos agora então para o nosso número 3 ali, a terceira atividade, já fazendo realmente a ponte, já fazendo realmente o link, né, com o VPL, já fazendo realmente o link ali com realmente o indicador que a gente mais busca nesse primeiro momento
com o valor presente líquido, né? Então, o que acontece? O número 3 nada mais é do que aquele cálculo que eu já estava falando com vocês agora há pouco, naqueles exemplos rasos que eu dei ali de uma empresa que foi montada com 100 mil reais, ganhou ali 50 mil no ano 1, ganhou 50 mil no ano 2 e depois ali, quando fazia o cálculo, encontrava que 100 mil era igual a 100 mil e que já tinha dado tudo certo. Né? A gente já sabe que não é assim, mas perceba que esse número 3 nada mais é do que, a empresa iniciou as atividades com 200 mil reais, ganhou 100 mil reais no primeiro ano, 100 mil reais no segundo ano e 150 mil reais no terceiro ano. Quanto ela possui ao final dos 3 períodos? É simplesmente fazer uma soma depois da subtração, né, gente? Então, eu não coloquei ali nenhuma inflação nesse exercício. Eu não coloquei nada sobre custo de capital, não coloquei nada sobre valor do dinheiro ao longo do tempo. É óbvio que eu não vou cobrar um exercício assim de vocês. Mas se em algum momento, em algum concurso, alguma prova, eu já vi várias questões de payback simples, tá? Principalmente concursos bancários, sempre tem ali questões envolvendo payback simples. Ou questões envolvendo ali um cálculo sem considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Se for o caso, simplesmente aproveite. Né? Não vão ter realmente muitas questões assim, mas aproveite e faça. Esse cálculo é muito simples. Então, eu gastei 200 mil, então ali, negativo. Ganhei 100 no primeiro ano, mais 100 no segundo ano, 100 mais 100, 200. Mais 150 no terceiro ano, 200 mais 150, 350. Quanto que ela possui? 350 menos 200 mil, que foi o que ela gastou. Ela possui, então, ao final dos 3 períodos, 150 mil reais. Tá lá, acertou a questão. É óbvio que, na prática, fazer isso está certo? Não. Na prática, fazer isso está redondamente errado. Muito errado mesmo. Por quê? Está faltando algo nesse número 3. Está faltando exatamente o quê? Está faltando considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, esse número 3, ele estaria transcrito de modo mais correto agora, desse jeito que está nesse slide aqui, então. Então, vamos lá. Uma empresa iniciou suas atividades, e aí eu vou até escrever esse aqui, de modo que eu não preciso depois ficar voltando ao slide aqui, nem recorrer ao texto, né, para ter ali essa informação. Então, uma empresa iniciou suas atividades com 200 mil reais. Então, 200k é o valor inicial ali hoje. Ela ganhou 100 mil reais líquidos no primeiro ano, 100 mil reais líquidos no segundo ano e 150 mil reais líquidos no terceiro ano. Quanto que ela possui ao final dos 3 períodos, considerando uma taxa de desconto de 12% ao ano? Ok, agora esse exercício ele está escrito da maneira correta. Eu tenho os fluxos de caixa, mas eu tenho também o valor do dinheiro ao longo do tempo. Quanto que para essa empresa, quanto que para esse negócio, qual que é a inflação desse negócio? Então agora eu tenho isso. A inflação desse negócio é 12% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em média, tudo aquilo que essa empresa paga de um ano para o outro, ele cresce 12% de um ano para o outro. Então, se ela paga funcionários lá na CLT, vem reajuste de salário mínimo, ela vai lá e paga. A conta de luz que ela paga e vem reajuste. A água que ela paga e vem reajuste. O aluguel de máquinas lá que ela paga e vem reajuste. Fazendo a média ponderada de tudo aquilo que ela paga, essa empresa encontrou que o custo de capital dela, que a inflação dela, é 12% ao ano. Um detalhe muito importante. Esse é muito importante. O que acontece? De onde vêm esses números, então, Lucas? Os 200 mil eu entendo, ok, é um dinheiro que a empresa gastou para iniciar as atividades dela. Mas de onde vem aqui esses 100 mil, 100 mil e 150 mil? Eles vêm de algo muito simples. Eles vêm da demonstração de resultado do exercício dessa empresa. Então, eles vêm da DRE dessa empresa. A empresa tem lá a sua receita bruta, eliminou suas deduções, chegou lá na sua receita operacional líquida, eliminou os custos, chegou no lucro bruto, eliminou as despesas operacionais, chegou lá no seu lucro operacional, eliminou as despesas não operacionais, chegou no seu LAIR, no lucro antes do imposto de renda, eliminou o imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, se ela tiver, chegou lá no lucro líquido. Então, já peguei ali, lucro líquido. Então, esse dinheiro vem de onde? Esse 100 mil do primeiro ano, 100 mil do segundo ano e 150 mil do terceiro ano, ele já vem ali da resultante final de uma demonstração de resultado do exercício de uma DRE de uma empresa, ok? Então, eles vêm de lá. Eu estou falando isso porque é óbvio, eu passei para vocês ali
alguns exercícios que nós vamos fazer hoje. O mais difícil deles, que eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas pelo menos a gente já começa. Falar isso que eu acabei de falar para vocês sobre a DRE já é ali um breve spoiler do que está por vir, né, neste exercício lá que a gente vai fazer depois. É o mais complexo de todos ali, mas calma, tudo tem o seu momento. Vindo então para esse aqui, já anotei todas as informações que eu preciso saber. Como que eu faço isso na HP? Você pode estar se perguntando. A gente faz isso na HP de modo muito simples, tá? Eu preciso colocar então todos esses dinheiros que estão em datas diferentes na mesma data. Como que eu faço isso? Eu faço isso trazendo todos os dinheiros futuros, que é uma data desconhecida, é uma data que eu não sei como as coisas estarão lá, e eu coloco todos esses dinheiros em uma data conhecida. Qual que é a data conhecida? O dia de hoje. Então eu vou trazer todos esses recursos futuros para o dia de hoje. Como que eu vou trazer? Trazendo um por um, simplesmente para testar de novo aqui os cálculos de descontos da HP12C. Depois que eu trouxer um por um, eu vou somar os três, vou descobrir ali quanto que os três valem em dinheiro de hoje, e aí sim eu consigo ali subtrair do valor inicial para encontrar realmente quanto que essa empresa possui ao final dos 3 períodos. Eu sei que não é os 150 mil que deu lá no exercício anterior, né, desse que estava aqui no outro slide aqui, ó, sem considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Eu sei que é menos, porque se eu vivo num ambiente inflacionário, eu sei que é menos, por quê? Porque eu sei que a inflação ela faz com que o poder aquisitivo da moeda diminua, ou seja, aquele dinheiro que eu tenho cada vez mais, ele vale menos. Então, vamos fazer agora então essa atividade, né, refazer essa atividade, dando essa explicação aqui para vocês, né, para aqueles que não conseguiram pegar tudo, para aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida, vamos ver aqui como é que a gente faz isso na HP12C. Então, vamos lá, ó, voltando para cá, para o emulador da HP. Primeiro passo, vocês já sabem, eu preciso limpar a HP12C. Então, ó, dou um F, reg, limpo toda a informação que estava na memória dela. Vamos lá então. Objetivo, trazer os 3 valores que estão no futuro para o dia de hoje, para compará-los, né, para poder ali fazer o choque de valores com os 200 mil reais, que foi o que a empresa gastou no dia de hoje. Então, o primeiro valor futuro é o valor de 100 mil reais, que está ao final de um ano. Né? Então, olha lá, 100 mil. Ele é o meu valor futuro, CHSFV. É um ano, então está um ano depois. Eu nem precisava fazer a conta desse jeito, né? Quando é um ano é só pegar ali 12% e diminuir. Mas beleza, vamos lá. Coloquei 1N, a taxa é 12, ou seja, a taxa I. Simplesmente falei para a HP, ó, 100 mil reais ao final de um período com uma taxa de 12. O que eu quero que a HP faz? Eu quero que a HP desconta. Eu quero que ela traz esse dinheiro do futuro para o presente. Então eu aperto o FV. Tá lá, 100 mil reais ao final de um ano para essa empresa é a mesma coisa do que R$ 89.285,71 hoje, em dinheiro de hoje. Então, beleza, fiz lá o cálculo 1, né? Fiz lá esse primeiro cálculo na HP. O que eu preciso fazer agora? Trazer o segundo ano para o dia de hoje. Né? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar lá o segundo ano. Opa, pode ficar tranquilo, Samuel. Vou repetir. Opa, tranquilo, pode ficar tranquilo que eu vou repetir tudo agora aqui então. Vamos lá. O que acontece? Nós temos ali 3 valores, tá bom? Beleza, sem problema, pessoal. Vamos lá, ó. É o mesmo cálculo lá da maquininha do cartão de crédito, né? Então, deixa eu limpar a HP aqui de novo, ó. Como é que foi o cálculo lá da maquininha do cartão de crédito? A gente colocou o valor lá que o lojista precisava, que ele iria receber daqui a 6 meses. A gente colocou o valor lá como valor futuro, tirou o prazo, tirou a taxa e pediu o valor presente. Lá com o lojista, imagino que foi ok, né? Vocês entenderam. É a mesma coisa que eu vou fazer. Essa empresa, ela gastou hoje 200 mil reais, lucra ao final do primeiro ano 100 mil, ao final do segundo ano 100 mil, ao final do terceiro ano mais 150 mil. Só que essa empresa, ela tem uma inflação, ela tem um custo de capital dela de 12% ao ano. O que isso significa? Que o dinheiro, ele desvaloriza 12% ao ano nessa empresa.
Moral da história, eu não posso comparar dinheiros em datas diferentes num cenário de inflação. Não dá. Eu posso até comparar, mas aí está errado. Porque a inflação, ela faz o quê? A inflação, ela não representa ali esse aumento generalizado de preços. E o que isso faz com o dinheiro? Isso faz com que o dinheiro cada vez mais valha menos. Cada vez mais ele vale menos. Né? Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa para resolver aquela atividade ali, que eu tenho lá 200 mil hoje, 100 mil no ano 1, 100 mil no ano 2 e 150 mil no ano 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar essas datas que estão ali em momentos diferentes, pegar essas datas heterogêneas e transformá-las ali, essas datas, colocar todos esses dinheiros que estão em datas heterogêneas, colocar todos na mesma data. Aí sim eu vou saber comparar esse dinheiro, ok? Então, primeiro passo, a gente faz isso valor por valor. Então, o que a gente faz? A gente pega o primeiro valor. Qual que é o primeiro valor? É os primeiros 100 mil reais que estão ao final de um ano, ok? Isso está no exercício, está lá no slide. Maiores dúvidas, abre o slide aí que está lá no ar, abre ele junto ali, de modo que você consiga me acompanhar e consiga ver ali também, para que você acompanhe o exercício, né? Então, está lá, 100 mil reais ao final do primeiro ano. Então, o que acontece? Né? Vamos lá então, vamos fazer o cálculo, né? Então é 100 mil, já limpei HP, 100 mil. O CHS é simplesmente para aquele bug da HP, né? Para trazer o valor para o presente e o resultado vir positivo. FV. Então, por que eu coloquei 100 mil como valor futuro? Porque 100 mil não está daqui a um ano, então não é um valor presente. Ele é um valor futuro. Eu quero trazer esse valor daqui a um ano para o dia de hoje. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque os 200 mil estão no dia de hoje. Eu vou trazer todos os três dinheiros, o que está no ano 1, o que está no ano 2 e o que está no ano 3, para o dia de hoje também, de modo que aí sim eu possa compará-los. Então vamos lá, ó. 100 mil é o meu valor futuro, ele está daqui a um ano, então 1N, e a taxa é de 12%, 12I. O que eu faço? Peço o meu valor presente. Eu acabei então de trazer um dinheiro do futuro para o dia de hoje. Então, 100 mil daqui a um ano para essa empresa nessa conjuntura significa a mesma coisa do que R$ 89.285,71 hoje, ok? Vamos agora para o ano 2. O que tem lá no ano 2, no anunciado, no exercício? Tá? Beleza, valeu, Elias. Tá? O que tem lá no ano 2, então, no exercício? No ano 2 fala assim, ó, agora tem mais 100 mil reais. Então, essa empresa ganhou novamente 100 mil reais daqui a 2 anos. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse dinheiro do futuro e trazê-lo para o dia de hoje. Então, novamente, ó, 100 mil reais é um valor futuro. Então, CHSFV. Agora, ao invés de colocar um N, não, eu coloquei um N porque era daqui a um ano. Agora é o 2N. Então, 2N são 2 anos. E é a mesma taxa. A inflação dessa empresa, a inflação média dessa empresa é 12% ao ano. O que eu faço? Peço o meu valor presente. Ó, veja agora, o mesmo dinheiro, só que ao invés de ser descontado por um ano, ele agora foi descontado por 2 anos. Ou seja, ele vai valer mais ou menos? Vai valer menos, porque ele foi mais descontado. Então tá lá, ó, 100 mil reais daqui a 2 anos, para essa empresa nessa conjuntura, é a mesma coisa do que ter R$ 79.719,39 em dinheiro de hoje. Tá lá, esse é o cálculo dos 100 mil reais do segundo ano, tá? Não, eu estou exagerando, viu, Bárbara? Não precisa limpar a calculadora, não. Limpando o último número, nesse caso, para esse tipo de cálculo, que é muito simples, né, não é necessário. Tá? Mas por que eu estou fazendo isso? A gente não vai fazer esse cálculo desse jeito. Eu estou só mostrando a vocês como é que o cálculo é feito, qual que é a lógica da matemática financeira dele, mas quem estava no último encontro já deve ter visto que dá para fazer esse cálculo de uma vez só. E é isso que eu vou fazer com vocês já logo na sequência. Aí sim, quando a gente faz o cálculo de uma vez só, é necessário limpar a operação toda quando você acaba uma para fazer outra. Então eu já estou viciando vocês nesse processo aí de sempre começar realmente a limpar ela toda, porque isso vai ser necessário quando a gente acabar um cálculo de um VPL feito do jeito
lado B aí, que é o lado que a gente vai usar mesmo, entendeu? Mas para esse cálculo simplesmente de desconto que eu estou fazendo, não era necessário, não. Eu estou forçando a barra mesmo, mas é proposital, é para acostumá-los. Eu poderia, inclusive, ao invés de estar pagando o cálculo da HP, mas eu não vou fazer isso para confundir mais, eu poderia guardar os resultados, né? Por exemplo, estocava esse resultado aqui no número 9, limpava agora a HP e fazia o cálculo do 3, depois recuperava esse valor, mas não, né? Vamos tranquilos aí, vamos apagando tudo para que vocês foquem ali no cálculo, Eu estou anotando os números aqui, de modo que eu não preciso recuperar isso depois também. O que acontece? No ano 3, essa empresa ela tem outro fluxo de caixa, né? No ano 3 está lá que o fluxo de caixa da empresa é de R$150 mil. Então, o que eu faço? Vou trazer esses R$150 mil daqui a 3 anos também para o dia de hoje. Então, vamos lá, ó, 150 mil, CHS FV. Agora, meus períodos de tempo são 3, então 3N. A minha taxa permanece a mesma, né? A inflação média da empresa é 12. 12I. O que eu faço? Eu peço agora o meu valor presente para descobrir ali quanto que 150 mil daqui a 3 anos valem em dinheiro de hoje. Então, simplesmente faço o cálculo, peço ali o meu valor presente, está lá. Descobri que 150 mil daqui a 3 anos é a mesma coisa para essa empresa do que R$106.767,04. Está lá, pessoal. Eu acabei de encontrar aqueles 3 valores agora em dinheiro de hoje. Acabei de encontrar. Agora, o que eu acabei de fazer? Agora sim, eu acabei de colocar os 3 dinheiros futuros na mesma data. Feito isso, agora eu posso fazer aquilo que eu havia dito anteriormente que não podia ser feito. O que eu disse que não podia ser feito? Eu disse que você não podia comparar esses dinheiros diferentes, esses dinheiros em datas diferentes. Agora você colocou os 3 dinheiros, né, os 4 dinheiros mais os 200 mil ali, né? Você colocou todos os dinheiros na mesma data, todos estão no dia de hoje. Então, perfeito, agora eu posso comparar. Qual foi a pergunta do exercício? Foi o quê? Quanto que a empresa ganhou ao final ali deste período, né? Quanto que a empresa ganhou. Então, o que eu faço? Né? Eu somo ali os 3 valores, então tá lá, ó, 89.285,71 mais 79.719,39. Então, dou mais 106.767,04. Está lá, R$275.772,14, igual nosso amigo ali, Robert, havia colocado, perfeito, certinho. Então, ó, tá lá, esses são os 3 valores, aqueles 3 valores, o 100 mais o 100 mais o 150, que lá no cálculo feito errado, a pessoa achava que era 350. Quanto que aqueles 350 depois de 3 anos significam? Eles significam, em dinheiro de hoje, R$275.772,14. Então não dá para o empresário chegar lá daqui a 3 anos achando que ele vai ter 350 mil menos os 200 mil que ele gastou para montar o negócio, achando que ele vai ter 150 mil de lucro naquele momento, porque ele não vai ter. Ele pode até ter em cédulas, mas aquelas cédulas, elas não compram esse valor. Quanto que elas vão comprar? Então vamos lá, o que eu faço agora aqui? Eu subtraio esse valor, que foi o valor que eu ganhei, do valor que eu investi. Então eu gastei 200 mil, não é isso? Para montar o negócio. Então 200 mil menos. Quanto que a empresa tem ao final de 3 anos? Ela tem 150 mil? Não. Na verdade, ao final de 3 anos, essa empresa ela tem de lucro líquido e real, considerando agora o valor do dinheiro ao longo do tempo, ela tem R$ 75.772,14. Então, mesmo que ela tenha mais em cédulas, mesmo que ela tenha mais em recursos, isso significa em dinheiro de hoje isso, R$ 75.772,14, ok? Então, o resultado, né, o mais importante de tudo ali, o entendimento do resultado, né? Qual que é o valor líquido que essa empresa tem? Essa empresa, então, vai possuir ali esses R$ 75 mil ao final dos 3 anos em dinheiro de hoje.
que é esse cálculo que a gente acabou de fazer? De pegar cada um dos fluxos futuros, trazer para o dia de hoje, somá-los e depois subtraí-los do custo inicial. Esse cálculo nada mais é do que o VPL, que é o valor presente líquido. Só que eu preciso, Lucas, toda vez fazer esses vários fluxos. Imagina se eu for trabalhar com 10 fluxos, eu preciso fazer essas 10 contas de uma vez? Não. A HP, ela tem teclas que fazem esse cálculo para a gente de uma vez só. Então, nosso próximo passo agora é relembrar aqui como é que a HP faz esse cálculo para a gente. Vamos lá então? Só vim aqui ver se tem alguma dúvida, não? Então, vamos seguir então. Vamos fazer o cálculo agora aqui de uma vez só, da HP fazendo todo o exercício para a gente. Para eu fazer esse cálculo, eu preciso utilizar algumas teclas na HP. Vamos lá, ó. Essas teclas elas vão estar em azul e em laranja. Vou mostrando aqui para vocês e vocês vão lá. Então, qualquer tecla em azul. Para eu utilizar, eu preciso apertar antes a função G, porque ela vai liberar todas as teclas azuis aqui que eu tenho ao final ali abaixo de algumas teclas. Da mesma forma, toda vez que eu quiser fazer ali um cálculo com uma tecla laranja, eu preciso antes ativar ali a função N. Né? Então, uma vez que eu ativo o N, eu libero ali os cálculos, né, das funções laranjas. Então, vamos lá, ó. Quais são as teclas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a primeira tecla, é a tecla que significa fluxo de caixa zero, ou seja, vai ser o meu gasto inicial, vai ser aquele dinheiro que eu gastei para implementar aquele projeto, para criar aquele produto ou para montar aquela empresa. Essa tecla está embaixo do PV, ó, CF0, quer dizer, né, vem do inglês lá, o cash flow zero, é o fluxo de caixa no período zero, é o fluxo de caixa inicial. Outra tecla que nós vamos utilizar em azul, essa tecla está embaixo aqui do PMT, ó, é o CFJ. O que ela quer dizer? Ela quer dizer os fluxos de caixa subsequentes. Quais são os outros fluxos de caixa? Quais são os fluxos de caixa futuros? Também a gente pode vir a utilizar uma teclinha que é a tecla NJ. A tecla NJ ela é muito indicada quando acontece o quê? Quando tem uma repetição de um fluxo. Então vocês vão ver que depois desse slide nós vamos ter um outro que possivelmente é o primeiro que a gente já vai fazer depois do intervalo, que tem várias vezes uma repetição ali. Tem um valor que se repete pelo menos 3 vezes. Quando um fluxo de caixa se repete, ao invés de repeti-lo 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, você pode simplesmente computar na tecla NJ, que ela quer dizer o quê? O número de vezes que um fluxo se repete. Tá? Então, NJ a gente usa para abreviar o cálculo. O que mais? Em azul são essas 3 teclas. Então, eu sabendo o fluxo de caixa inicial, os fluxos de caixa futuros, e se eu quiser utilizar quantas vezes um fluxo se repete, eu já consigo calcular o VPL. Onde que está o VPL? O VPL está em laranja, em cima da tecla PV. Então, o VPL nada mais é do que esse NPV aí, ó, o New Present Value, o novo valor presente, ele já é o VPL. Bora fazer a conta, então. Então, vamos lá, ó, eu preciso transcrever tudo na HP. Eu escrevo tudo de uma vez só, limpando ela aqui primeiro. Escrevo tudo de uma vez só e ela já vai me dar a resposta de uma só vez. Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, quanto que a empresa gastou ali, qual foi o custo inicial da empresa? É 200 mil reais, não é isso? Então, vamos lá, ó. 200 mil é um valor negativo, não é isso? É um custo inicial. Então, eu coloco ele com o sinal negativo, troco o sinal, né, o CHS, aperto o G, porque eu vou cadastrar esse valor como meu fluxo de caixa zero. Então, GCF0. Tá lá. Cadastrei. O que mais que eu preciso dizer para HP? Eu preciso falar para HP quais são meus 3 fluxos de caixa futuros. Só ver primeiro se teve alguma dúvida aqui. Se deu erro, tem uma tática. Ó. Apaga com FCLX e faz de novo. Que aí vai funcionar. Possivelmente faltou clicar em alguma tecla. Deu erro, falhou alguma conta, apertou ali FREG e faz de novo. Volta lá para ele até aparecer desse jeito aqui, ó, 200 mil negativo já ali cadastrado como fluxo de caixa inicial. O que eu preciso fazer agora? Cadastrar os fluxos de caixa futuros. Então, ó, 100 mil no ano 1. Então, vamos lá, 100 mil reais. É o meu G, agora ele é positivo, né? Valor que entrou para a empresa, CFJ, tá lá.
A HP entendeu que o primeiro fluxo futuro é 100 mil. Ela não sabe se é mês, se é ano, ela não precisa saber disso. Uma vez que você coloque todas as informações para ela, o cálculo vai estar correto. Segundo número que você tem que colocar é 100 mil de novo, né? Então, 100 mil reais. Então, poderia usar o NJ aqui, né? Mas não vai ser o caso ainda. Então, 100 mil reais, GCFJ. Acabei de colocar duas vezes 100 mil reais, GCFJ. Para quê? Para ela entender que um 100 mil está no primeiro ano e um 100 mil está no segundo ano. Ah, Lucas, eu poderia somar os dois e botar 200 mil? Não, não pode. Já vai dar errado, né? Porque os valores estão em datas diferentes. Então, eu preciso cadastrar valor por valor. Terceiro passo, os 150 mil reais, GCFJ. Tá lá. Você acabou de falar para HP que você está fazendo alguma coisa ali, que gastou logo de cara 200 mil, tem 200 mil negativo, depois de um período 100 mil, depois do segundo período 100 mil e depois do terceiro período 150 mil. Está faltando falar uma coisa só para HP, que é a taxa. E a taxa você fala do mesmo jeito, a taxa é 12, né? Então 12 e tá lá, falou tudo que a HP precisava saber. Agora é simplesmente pedir o VPL para HP. O VPL está como? O VPL está em laranja, né? Então o que eu aperto? Eu aperto a tecla F e aperto PV, né? Que vai ativar aqui a função NPV. Tá lá, gente. Todo aquele cálculo que a gente fez, aqueles 3 fluxos de caixa que a gente pegou do futuro e trouxe para o presente, depois somamos os 3, depois subtraímos a soma dos 3 pelos 200 mil, e aí sim encontramos esses 75.772,14. A HP com uma conta fez tudo de uma vez para a gente. Ela trouxe cada um dos 3 fluxos de caixa para o presente, somou os 3 e diminuiu esse somatório pelo custo inicial. Está lá, qual que é o VPL desse negócio? O VPL desse negócio é R$ 75.772,14, ou seja, a empresa lucrou este valor, né, ao final ali desses 3 períodos de tempo. Né? Então, o que acontece? Né, dentro dessa função, você consegue ali, né, naturalmente, trabalhar ali, fazendo um cálculo só, já HP te dando o VPL ali completinho, já te dando o VPL ali de modo bem tranquilo, de modo realmente ali bem fácil, né, de modo ali bem compreensível. Próximos passos, então. Né? Então, com isso eu fiz o lembrete ali, fiz a revisão realmente de tudo ali que a gente precisava para que vocês estivessem ali totalmente alinhados. Próximos passos. Né? Então, já logo depois do intervalo ali, o que nós já vamos fazer? Né? Nós vamos realizar aquela outra atividade que ficou faltando, né? Esse número aqui, ó, número 4, né? O último aí dos nossos slides, né? Então, assim que a gente já voltar, a gente já vai trabalhar com ele, né? Para calcular o VPL. Aí eu já vou introduzir para vocês a TIR também na HP12C. Jobert, se você ainda não tiver dado certo, fica tranquilo, tá? Eu vou ficar um tempo off aqui, que eu vou estar saindo da empresa, indo para casa, aproveitar o momento de intervalo aí, né, para ir para casa. Quando eu chegar lá, antes do intervalo voltar, se ainda não tiver dado certo a conta, eu já reativo a câmera que a gente já faz juntos, né, de modo que você já esteja com a coisa prontinha já para conseguir ali, né, tá realizando e tá fazendo todos os cálculos depois ali no segundo horário, tá bom? Então eu faço com você. Então, para depois do segundo horário, a gente trabalha com este cálculo. Eu vou encerrar a gravação agora aqui, essa primeira parte, 1 minuto.